Senhor? Vamos louvar a Deus com esse hino. Eu não sei se os irmãos notaram que desde o começo do culto, todos os hinos têm convidado a presença do Espírito Santo. Né? Desde o começo do culto. Então nós continuar pedindo para que o Senhor possa derramar sobre nós o teu Espírito. O louvor é cantado para Ele, a glória é dEle, a honra é dEle. Nós estamos aqui simplesmente para adorá-lo. Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, né? E que tudo que for feito, meus irmãos, aqui, que tudo que é cantado, realmente seja para engrandecer a Ele. Amém? Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te
Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Ruth, do versículo 1 ao versículo 6. Ruth 1, do versículo 6. Amém? 1 até o 6. Sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos Malom e Quileon, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e para o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes o pão. Pai querido, Senhor, nós somos a tua igreja, Senhor. Sua palavra será ministrada agora, Senhor. Senhor, a semente será lançada, Senhor, que o Senhor possa encontrar corações, que através do seu Santo Espírito possa compreender, Senhor, e que a semente ela possa dar frutos, Senhor. Não deixa que nada venha impedir, Senhor, de roubar a bênção da tua igreja, Senhor. Pai querido, convém que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir, Senhor, que o seu nome seja glorificado, Senhor. Nos direciona, nos ajuda na nossa jornada, na nossa vida, Senhor. E que possamos entender o teu propósito, Senhor, e refletir, Senhor, na nossa jornada, Senhor, Cristo, Senhor, e que seu nome possa ser glorificado em todo o tempo, Senhor. Nós somos a tua igreja, Senhor, que levamos o teu nome, Senhor. Tem liberdade em nosso meio, Espírito Santo, para fazer a tua vontade e o teu querer. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. Meus irmãos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Liabe, pela vida dos obreiros. Eu diria para vocês que assim, essa noite nós vamos falar sobre decisão. Todos nós tomamos decisões. E é interessante como Deus age. Eu quero iniciar aqui dizendo que um tempo atrás eu precisava tomar uma decisão muito importante na minha vida. Eu precisava ter um posicionamento. O problema é que quando às vezes a gente tem que tomar posição, muitas das vezes a gente posterga, a gente fica relutando. Mas é interessante que Deus, Ele, estando no controle de todas as coisas, Ele sabe direitinho como conduzir a obra dEle. E muitas das vezes Ele nos leva a sair de um conformismo e tomar uma atitude. E é Ele quem prepara os meios. Eu estava, esses dias, para tomar uma decisão, e no meio dessa jornada, interessante como Deus faz, né? Eu não imaginava que eu estaria ministrando hoje. Um amigo meu, ele falou, poxa, vamos fazer um devocional? Vamos estudar sobre o livro de Ruth. E aí, assim, ele mandou, a gente, no convite pela manhã, estava estudando a palavra de Deus.
momentos maravilhosos, e até para decidir em querer estudar também, às vezes é difícil, porque de manhã, e aí no caminho para o trabalho, a gente meditando, conversando, momentos maravilhosos. E é interessante como a gente aprende. E é interessante que quando a gente se posiciona, Deus fala, e aí a gente entende. Então, é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Eu louvo a Deus para a vida do meu amigo, o pastor Renan, né, ele já esteve aqui, e foi muito bom ter aprendido. Nós passamos um momento de imersão no livro de Ruth, e dentro dos aprendizados do estudo da palavra, eu vi como Deus gritou no meu coração, estudando na semana toda ali, pegando, e eu fiquei impressionado, falei, meu Deus, como é maravilhosa a palavra de Deus. Nós estamos estudando aqui o livro de Efésios na IBD. Como é maravilhoso. E você que não vê está perdendo. Então convido a você a vir, é muito bom estudar a palavra de Deus. Porque é muito bom quando nós adquirimos o conhecimento e nós reconhecemos a condição em que nós estamos. E isso pode gerar o quê? Mudança, porque o Espírito de Deus ele age na minha e na tua vida. Então, dentro de tudo aquilo que eu vim aprendendo, o livro de Ruth, para a gente começar aqui, eu aprendi isso aqui na escola dominical, mas qual é o centro? Qual é o propósito do livro? O livro ilustra o conceito de redenção e remissão no Antigo Testamento. Vai falar de um relacionamento de Ruth com Boaz. Ruth, ela nos representa, a palavra de Deus, como uma moabita, que ela não tinha direito a nenhuma herança. Mas por casar-se com um dos filhos de Elimeleque, ela recebeu por herança o direito da remissão e da redenção. Agora, nós vemos assim, que dentro desse ponto, nós vimos assim na história, que há um propósito de remissão e redenção. Mas para isso tem todo um processo de como Deus trabalha. Pegando as lições assim que eu estava meditando na palavra de Deus, eu queria dizer assim, olha só, Ruth 1:1. Olha a situação que estava acontecendo. Passa aí, Aldinei, 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Primeiro momento, em que momento da Bíblia isso estava acontecendo? Era um momento em que os juízes julgavam. E ali, então se eram os juízes, havia uma situação de fome naquela terra de Belém. Um homem de Belém, ele resolve pegar a família dele e saiu para Moabe. E quando eu vejo, um pouquinho antes, e isso que é interessante, como a Bíblia é maravilhosa, volta um pouquinho antes, Aldinei, em Juízes, que é o livro que termina e começa Ruth. O último, o 21. O último versículo de Juízes. Olha o que diz aqui. Naqueles dias não havia o quê? Um rei. Não tinha um rei. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não havia um rei na terra. Eles tomavam as decisões de acordo com aquilo que eles imaginavam ser correto. Naquela ocasião, não havendo a monarquia, o regime ele era a teocracia, onde Deus ele era o centro de tudo. E a primeira coisa que eu vejo é que é o seguinte, que nós, hoje, como filhos de Deus, nós temos o nosso Deus como rei. Foi cantado aqui, que se abre o céu, que venha o quê? E nós então temos um rei. Aquele povo, eles não tinham um rei na terra, mas eles tinham um rei no céu. Mas é interessante que é o seguinte, uma das coisas difíceis é obedecer aquilo que não se pode ver. Agora, por isso que viver pela fé é um desafio. Viver pela fé
é obedecer a um Deus que não se pode ver. Interessante porque nós temos um rei. As nossas decisões devem ser baseadas na direção que Ele nos concede. Nós temos a palavra dEle, que nós ouvimos o que Ele está dizendo. Nós oramos e podemos falar com Ele, mas nós não o vemos. E muitas das vezes, nós agimos como aquele povo. Não havia um rei para eles. Os juízes era quem legislava as causas. Porém, o verso diz que eles faziam o que parecia reto aos seus olhos. E as nossas decisões, sem a direção do rei, pode nos levar a decisões erradas e à ruína. Quando muitas das vezes eu aprendo uma segunda lição, que toda vez que nós revelamos quem nós somos de verdade, quando não há ninguém olhando para a gente. Todo mundo acha quem é aqui, mas vai na casa ver quem é cada um. A Vitória às vezes, pai, não faço nada absurdo, mas ela me conhece melhor do que muita gente. A minha esposa. Às vezes há momentos que nós esquecemos que há um rei que em todo o tempo está olhando para nós. E as nossas atitudes, ela não revela, às vezes, aquilo que esperamos que Ele esteja esperando de nós. Muitas vezes nós revelamos de verdade quem nós somos. Aqui na igreja é muito bom a gente vir adorar, louvar, bendizer o nome do Senhor Jesus. Vamos ver lá fora, quando a gente sair no dia a dia, expressar esse Cristo que a gente canta, que a gente prega. Aí é onde nós vamos de verdade ser cristão ou não. Quem nós somos quando ninguém está olhando. Mas Deus, Ele lá do alto, tudo vê. Há um rei. No verso do nosso tema, em Ruth 1:1, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. E eu aprendo que houve uma fome, não havia uma fome. Porque quando há fome, significa que, olha, há uma fome, mas nesse caso houve, era uma passagem, por um momento, faltou pão. E o mais interessante, que a gente aprende, que você sabe como era reconhecido Belém? Belém, ele era reconhecido como a casa do pão. Agora, a casa do pão, por um momento, faltou pão. Isso fez com que agora Eliabe e os seus filhos e a sua família saísse de Elimeleque, né? Eliabe não, senão tá ruim, né? Olha, pastor. Elimeleque pegasse a sua família e fosse para a terra dos Moabitas. E Belém não é lugar de fome, mas houve fome naquela terra. Não quer dizer que seria para sempre, mas por um momento houve fome. Nós aprendemos que passar por um momento de prova não significa que nós vamos viver para sempre na prova. Belém é casa de pão, pode até faltar pão, mas uma hora o pão vai chegar. Quando eu vejo isso, um momento, ele não pode definir a minha e a tua vida. Mas uma hora, a nossa bênção vai chegar. Porque muitas das vezes, quando passamos por situações difíceis, insistimos em ficar ali e tomamos as decisões que achamos ser melhor. Elimeleque entendeu, vamos para Moabe. A crise havia instaurado naquela cidade. O pão havia acabado. Mas ali dizia que era temporal, era passageiro. Eu não sei qual a situação que você se encontra, mas eu quero dizer para você que nós não vamos ficar na aprovação. Vai ter fim. Uma outra coisa que eu acho interessante, que há sempre um propósito de Deus para tudo. Nós vemos que no verso 3, a Ruth, ela se casou com os filhos do Elimeleque. Só que, quando a gente vai ver a história,
o Elimeleque, ele morreu. Agora, quem era essa Ruth? Quem era essa Ruth? Nós falamos aqui, Ruth era uma moabita. E para a gente entender a descendência dos moabitas, lá em Gênesis 19, do 30 e o 38, até o 38, a Bíblia vai dizer que houve um momento, quando estava tendo ali a destruição ali de Sodoma e Gomorra, que as filhas de Ló, elas vendo aquela situação, as filhas elas se deitaram com Ló, e numa situação de incesto, a primogênita, ela gerou aquilo que vinha a ser a descendência dos moabitas. Agora, imagina, os moabitas sentenciados por uma situação de maldição por uma causa que havia acontecido. E aqui nós podemos ver que no texto de Ruth, quando ela se casa com um dos filhos ali, nós vimos que Deus ele pode começar a mudar o quadro, a mudar a história da vida. Por mais que se na nossa vida, se na tua vida, alguma coisa no passado, Ele veio te trazer uma situação que marcou, e que talvez você até hoje fica remoendo sobre isso. Eu quero dizer para você que Deus ele tem poder de libertar e transformar e fazer de nós algo novo. O inimigo ele vem acusar e dizer, por conta dessas situações você não pode viver o melhor de Deus. Mas eu digo para você que Deus pode pegar uma situação ruim do passado e transformar em algo novo que pode ser bênção para glorificar o nome dele. Deus tem poder de mudar o quadro das nossas vidas. Se eu perguntar, cada um tem a sua história. Cada um sabe o que aconteceu. Uma situação que aconteceu lá no passado. Agora nós estamos aqui, num outro momento, e Deus estava agindo. Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas. Elimeleque não sabia por que ele tinha que ir para aquela cidade. Talvez até por uma questão de não consultar a Deus, que era a teocracia, ele tomou uma decisão, mas mesmo nesse ponto, Deus está no controle, Ele sabe o final de todas as histórias. Deus agora pega uma moabita, descendente de uma maldição, e transforma ela na geração de Davi. Ela é a bisavó de Davi. Olha o que está escrito na Bíblia em Ruth 4, último versículo da Bíblia. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o quê? Isso também eu achei uma coisa interessante aqui, apenas um complemento estudando. Se Ruth ela era bisavó de Davi, então esse livro ele foi escrito no momento ali do primeiro As Reis, naquela ocasião em que talvez Davi estava chegando ao trono. Talvez ali o profeta já tinha morrido. Então, olhando cronologicamente, alguém escreveu esse livro num outro momento, porque essa história ela termina dizendo que Jessé gerou Davi, e Davi viria depois na história. Então, esse livro, para a gente entender, ele foi escrito ali provavelmente próximo ao livro de 1 Samuel. Mas o que a gente quer mostrar é que agora a Bíblia vai dizer que aquela moabita veio a geração de Davi. Nós vemos agora aqui, meus irmãos, que quando Elimeleque estava indo para Moabe, ele não sabia o que Deus estava fazendo. Mas Deus, por sua infinita graça, Ele estava trabalhando. Pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, Ele estava no controle de tudo, sabendo de todas as coisas. Ele tem o domínio da história. Se nós pegarmos em Gênesis 12, 4, é um tema muito lido, inclusive foi lido hoje pela manhã. Em Gênesis 12, 4, quando Deus se apresenta a Abraão, Ele começa a fazer promessas. E aí Ele diz assim, volta um pouquinho antes aí, Eudinei. Não é bem o 4, onde Ele diz a família, aí, no 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas o quê? Aqui a promessa era para todas as famílias da terra.
não era apenas para os judeus, os hebreus, mas também aqui havia uma promessa para a minha vida e para a tua vida, para todos nós. E é interessante porque quando eu vejo aqui agora, quando Deus, Ele agora, através da vida de Boaz, da vida de uma Moabita que representa nós como gentios, o Senhor cumpre a promessa ali, porque até então toda a descendência ali era de Abraão, mas ali, a partir daquele relacionamento, Deus agora Ele cumpre através de uma Moabita, uma gentia. Deus inclui ela naquilo que Ele tinha como promessa para as nossas vidas. O Senhor estava trabalhando. Eu quero que vocês entendam que Deus está cuidando, e isso se cumpre na cruz, quando Cristo morre. E quando vemos a genealogia de Cristo, lá nós vemos que uma moabita estrangeira, ela teve um papel importante, porque Deus, Ele não faz acepção de ninguém, mas o plano dele era abençoar todas as famílias da terra. Quero que você entenda que Deus, Ele está sempre cuidando de nós, meus irmãos. Nós vemos assim, coloca aí de novo em Ruth 1:2. Nós vimos que é o seguinte: e era o nome desses homens, Elimeleque e de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém e Judá, e chegaram aos campos de Moabe, e o quê? O problema é que muitas das vezes, nós não tomamos a decisão certa de pedir direção a Deus, que é o nosso rei, agimos por conta própria e saímos da casa do pão por um momento de crise, buscando o refúgio, muitas das vezes sem a direção de Deus. E muitas das vezes, quando nós chegamos nesse lugar, o problema é que nós ficamos ali. Olha o que a Bíblia diz: eles chegaram àquele lugar e ficaram ali. Quando a gente vê esse sentido, muitas das vezes tem gente que tem problema, e muitas das vezes ela não quer sair do problema, ela insiste em ficar do problema. Quero abrir aqui um parênteses, porque uma outra coisa também que eu achei interessante foram os nomes. A Bíblia, os nomes, ele representa muita coisa. Quando a gente vê o nome de Elimeleque, ele vai dizer que é o seguinte: Deus é rei. Noemi quer dizer agradável e doçura. Quando nós vemos os filhos, Marlon significa fraqueza. E quando nós vamos ver Quilion, a gente vai aprender que o sobrenome dele significa falho. E o que eu aprendo? Ele tinha um pai que era Deus é o rei, a mãe que era doçura, mas 2 filhos com o nome de fraqueza e de falho. Aprendemos que não é porque nós somos filhos de Deus que tudo que nós vamos gerar vai ser forte e bom. Nós estamos passíveis de gerar coisas fracas e falhas. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. E quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Nós não somos pessoas super-homens, que muitas das vezes, em meio das adversidades que estamos passando, muitas das vezes, por sermos filhos do rei, nós às vezes estamos passíveis de gerar coisas que muitas das vezes expõem as nossas fraquezas. Mas o interessante é que sempre nesse cenário, Deus vai enviar uma Ruth para poder trazer uma remissão e um resgate. Deus sempre tem uma esperança. Como eu disse, o problema é que tem pessoas que se acostumou com a prova. Você já percebeu que tem gente que gosta de ficar com prova? Você consegue visualizar isso? Tem gente que gosta de permanecer na prova? Quando nós vemos na Bíblia, no Salmo 23,
O salmista Davi, ele vai dizer: ainda que eu o quê? Andasse, passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o quê? Mas ele não diz ainda que eu ficasse, porque a prova é para passar e não para ficar. Eu quero que você entenda que toda a prova, ela tem começo, meio e tem fim. Agora eu aprendi uma coisa interessante, já que a gente às vezes se torna especialista, né, em acostumar com a prova. Eu iniciei dizendo que eu precisava tomar uma decisão, e durante muito tempo eu vim protelando, e aquilo me angustiava, aquilo me afligia, mas em algum momento eu tive que quebrar isso. Falei, não vou ficar assim. E quando eu tomei a decisão, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu entendi o que Deus estava dizendo, e a decisão me levou a passar de fase. Mas é sofrido quando a gente está com o problema e insiste em ficar nele. Se nós olharmos, nós passamos por necessidade. Passamos ou não? Mas nós não podemos se aproveitar dessa situação. Como vamos entender? Tem gente que às vezes ele passa por dificuldade e ele encontra até que alguém o ajude. Percebe? Só que às vezes a ajuda, ela é temporal. Mas tem gente que gosta da ajuda e que não quer mais sair do problema. Você já percebeu? Tem gente que às vezes está passando por uma dificuldade e ele se faz de vítima. Porque às vezes ele quer uma atenção, ele gostou de ser vítima. Se a gente for olhar, se o meu irmão está precisando de alguma coisa e eu posso ajudar, a urgência me faz o quê? Eu ajudar. Agora, nós aprendemos que a Bíblia diz lá no início, que do suor o homem tiraria o quê? O sustento. E tem gente às vezes que prefere ficar num conformismo, não quer fazer nada porque ele quer a ajuda dos outros. Eu já vi casos na igreja em que muitas vezes, eu vou abrir esse parênteses, mas para que você possa entender, a Bíblia diz assim, buscar primeiro o reino dos céus e todas as justiças e o Senhor cuida, não é isso? De tudo aquilo que é necessário, Ele supre, não é isso? Quando nós trazemos um mantimento, é para suprir o necessitado. Uma vez eu estava numa igreja em Assis, uma igreja de Belém, do Belém, pastorzinho bem idoso, e olha como é bom às vezes a gente fazer alguns trabalhos assim, de aprender, né? A igreja tinha uma Kombi, e ele pegou e falou assim, vamos ajudar aquela família, porque o irmão está precisando. E por coincidência, ele vinha acompanhando e ajudando. Mas chegou um momento que ele pegou e falou assim, hoje eu vou atrasar, eu vou chegar lá com a compra mais tarde, vamos ver onde é que está o irmão. Ele chegou por volta da casa do irmão, umas 11 e pouca. Quando ele chegou, sabe o que o irmão falou para ele? Ô pastor, chegou na hora certa, estava só esperando chegar os mantimentos para a gente fazer aqui a comida. Mas, e aí, alguém pode dizer, é bênção? O problema é que esse irmão, ele não estava procurando emprego não. Ele queria ficar até tarde, dormindo, só esperando que a igreja pudesse sustentá-lo. O problema é que depois esse irmão, o tempo passa e ele tem filhos. E sabe o que acontece com os filhos? Os filhos seguem os mesmos exemplos. Então o que eu quero que você entenda é que o Senhor, Ele usa as nossas vidas para suprir as necessidades uns dos outros. Mas Ele também nos dá força, condição, sabedoria para que a gente possa passar por esse momento, que a gente se levanta e, como Ele diz, que nós iríamos viver do nosso quê? Se hoje nós estamos sendo abençoados, amanhã nós vamos poder abençoar. Esse mesmo princípio que eu quero que você entenda como funcionam as coisas, quando você se conforma com o problema ali, com aquela situação de crise, você está quebrando o princípio de viver uma novidade de Deus para a tua vida. Você precisa entender que Deus, Ele quer viver algo novo. Nós cantamos, eu quero viver algo novo, mas muitas vezes nós não deixamos, porque muitas das vezes falta a gente tomar a decisão. Queremos viver o melhor de Deus, mas não queremos ter a disciplina de buscar Ele em oração. Queremos viver o melhor de Deus, mas não queremos ter um tempo com Ele de relacionamento. E muitas das vezes não entendemos por que as coisas não mudam na nossa vida espiritual.
Muitas das vezes nós estamos querendo que Deus faça, mas nós não estamos querendo se colocar na posição para Ele fazer. Às vezes o problema que passamos é porque nós estamos tranquilos naquilo que nós estamos vivendo. Tem gente que até hoje só vive reclamando. Mas será que você não pode ouvir a voz de Deus como Ele está falando e fala assim, é tempo de você decidir, é hora de passar de fase. Quando ali Elimeleque e a família dele decidiu não ouvir a voz do rei e ir por conta própria ir para aquela cidade, a Bíblia diz que quase 10 anos eles estavam ali, morreu o pai e morreu os filhos. Olha a consequência de uma decisão. Mas ainda Deus na história, Ele tinha Ruth para trazer. Nós vemos aqui, meus irmãos, que às vezes passar por uma necessidade é importante. Eu também não estou querendo dizer que não, assim, às vezes passar não é bom, mas às vezes é necessário. Quando nós vemos na Bíblia, o próprio Jesus, quando ele era criança, quando Herodes resolveu perseguir, o que aconteceu com José e Maria? Pegou Jesus, né? O anjo falou, e eles foram para o Egito. Quando houve fome lá no Egito, na época de Abraão, o que aconteceu? Eles foram para onde? Para o Egito. Mas entenda que às vezes a necessidade é temporário, mas nós não podemos nos adaptar e ficar naquela situação. Deus, Ele está cuidando das nossas vidas. Deus tem o melhor para nós. Mas nós temos que pedir direção a Ele e passar de fase. É tempo de decisão. Meus irmãos, eu quero dizer que na vida, em algum momento nós vamos chegar num limite. E viver num limite é perigoso. Porque às vezes a gente protela, fica só empurrando as coisas. Mas a hora a gente fica no limite. E o limite, ele vai deixar a gente ou num lado ou no outro. E as consequências também virão. Lembrando, nós introduzimos dizendo que naquela época a decisão era por conta deles. As consequências também. Decisão é uma escolha, consequência não. Como nós vimos aqui, no verso 6, olha o que aquela mulher Noemi fez. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Eu não sei qual a condição que você se encontra nessa noite. Eu não sei qual a situação sua de decisão. Eu não sei se te falta força para estar na casa do Senhor. Eu não sei se você perdeu o sentido, o propósito daquilo que você faz. Mas eu quero dizer para você que é tempo de decisão. O Senhor, Ele está nos chamando para passar de fase. Aquela mulher entendeu, é tempo de voltar. E hoje eu digo para você, nós estamos muitas das vezes trilhando pelo limite. De que lado nós vamos querer ficar? Essa é uma mensagem simples de reflexão. É tempo de decisão. Aonde é que nós vamos ficar? Sentado, resmungando, limitando o nosso Deus? Ou crendo que Ele está provendo todo um recurso para que a gente possa passar de fase? Curva as nossas cabeças. Pai queridos, nós somos falhos, pecadores, Senhor. Mas no plano de salvação, o Senhor, através de Jesus Cristo, nos deu esperança, Senhor. Nesse mundo, muitas das vezes, Senhor, nós passamos situações de que muitas vezes precisamos de uma direção, Senhor. E muitas das vezes o Senhor fala e às vezes a gente não ouve, não entende, Senhor. Viemos à Tua casa, a Tua palavra é ministrada. Nós meditamos a Tua palavra, Senhor, nós louvamos e muitas das vezes, Senhor, ainda relutamos em permanecer, passando pelas dificuldades, sem entender que o Senhor está agindo, Senhor. Pai querido, aqui está a Tua igreja, eu não sei a condição de cada um, Senhor. Não há aqui um raio-x que possa expressar a vida de cada um.
Mas é interessante que o Senhor, como Criador, conhece cada vida, conhece em todo o tempo, Senhor. Mesmo quando nós estamos deitados, dormindo, quando nós estamos levantando, em todo o tempo o Senhor está nos esquadrinhando e conhece as nossas vidas. Sabe, Senhor Jesus querido, das dificuldades que às vezes vivemos, porque às vezes nós buscamos, ou às vezes porque o Senhor está no controle, e às vezes o Senhor sabe porque estamos passando, Senhor. Mas, Senhor, que essas dificuldades possam permitir que possamos descansar em Ti, confiar em Ti, Senhor, que o Senhor estará nos dando a direção certa, Senhor, para seguir, Senhor. E que no final vamos entender que o Senhor tem os seus propósitos, Senhor. E que tudo o Senhor coopera para o bem, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Nós somos a Tua igreja, Senhor. Não nos deixa conformados, Senhor, nos desperta, Senhor. Nos desperta a ter desejo, Senhor, de fazer a Tua vontade, Senhor, e compartilhar do Teu amor na sociedade, Senhor. Abençoa a Tua igreja, nós somos o povo que leva o Teu nome, Senhor, a cada um dos meus irmãos, Senhor. Aqueles que precisam tomar decisões, Senhor, e muitas das vezes vêm protelando, Senhor. Dá sabedoria, Senhor, direção, Senhor. E não nos deixa conformados, Senhor, mas nos ajuda a passar de fase, Senhor. Nos dá aí a direção para tomar a decisão correta, Senhor. E que Seu nome possa ser glorificado através das nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Convido o Ministério de Louvor a estar aqui. Você está de pé, vamos adorar a Deus com esse louvor. Você que entendeu a palavra de Deus, que você possa expressar naquilo que está sendo cantado, que seja uma verdade para mim e para a tua vida. Sua glória todos hão de ver, a Ele se render, igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol, sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está, em glória reinará, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual, Cristo é o Senhor, o invencível reinando está,
teu poder, Jesus. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo.